Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Felipe Lacerda do canal História para quem tem pressa. E se você está aqui é porque tem fome para o conhecimento. Na aula de hoje a gente vai ver a Roma Antiga, partindo do seu princípio, é lógico, né? Sua origem, localização, sem se esquecer de seu período monárquico. Então, se você está aqui para passar numa prova, está no lugar certo. Se você está aqui para estudar para o vestibular, está no lugar certo. Se você está aqui, meu amigo, para passar no concurso, está no lugar certo. Se você está aqui para aprender história, está no lugar certo. Então vem com a gente na aula de hoje falar sobre Roma. E aí, galera do bem, chegamos aqui para falar para vocês sobre Roma. Na aula de hoje, como já ponderado, nós só vamos observar o período monárquico. Sendo assim, essa aula vai ser dividida em três partes, né? Primeiro na monarquia, depois na república e depois, no final, império. Tá certinho? Então continua aí, porque a gente vai falar agora sobre sua origem e a sua localização. Falar sobre Roma é necessário entender que tem, como todo o princípio de toda história, tem duas partes, né? Duas grandes versões. A primeira versão é a versão mitológica e depois a versão histórica. Vocês preferem qual? Venhamos e convenhamos que as versões mitológicas sempre nos atraem, né? Vamos falar dela? A versão mitológica para falar sobre o surgimento de Roma veio a partir da mitologia da história de Rômulo e Remo, tá certo? Dois irmãos que foram abandonados pela sua mamãe em rio e dentro de uma cesta. E através dessa cesta chegaram na Península Itálica, onde seria o surgimento desse local, onde a gente chama de Itália hoje, mas ali naquele local seria Roma, tá certo? E aí o que acontece? Chegando naquele local, foram avistados por uma loba, e essa loba criou Rômulo e Remo, fazendo o seguinte, tornando eles fortes, guerreiros, e por isso mesmo pessoas que pudessem governar aqueles grupos que já existiam naquele local. Sendo assim, Roma ganha seu nome em homenagem aos irmãos, tá certo? Roma vem desse mito de Rômulo e Remo, tá certo? Belezinha, ok. Agora o outro aspecto que eu mais gosto é o aspecto histórico, que tem fundamentos verídicos, né? Nesse aspecto histórico a gente observa que aquele período, aquele local, melhor dizendo, ali onde estava situado o que viria a ser chamado de Roma, que é a Península Itálica, rodeada pelo mar Mediterrâneo, né, que é um mar importante, era ocupada por diferentes povos, assim como os povos originários aqui no Brasil, fazendo esse contraponto aí, que tem vários grupos indígenas que são de etnias diferentes. Existiam vários grupos também, civilizações diferentes naquele local ali. E o que acontece, professor? Como é que vai se unificar esse povo? Historicamente, aquele povo que estava ali era um povo que a gente costuma chamar de povos latinos. Esses povos latinos conviviam com outros povos que a todo tempo viviam combatendo-os, viviam em pé de guerra. Então esses povos latinos, que também são em diferentes etnias, costumes, se unem e unifica aquilo que a gente vai chamar de Roma posteriormente, fazendo assim com que aquela localização ali na Península Itálica fosse ocupada e reconhecido pelo único povo. No seu início, os etruscos, tá certo? Que a gente vai ver agora falando sua localização. Belezinha? Facinho? Tá aí. É Roma, meu amigo. Ah, professor, é aula de história ou é aula de geografia? Lembro a vocês aqui que é de extrema importância a gente analisar todo o contexto geral, né? Associando também até as outras ciências, como a geografia. É por isso que a localização de Roma está ali no meio da Europa, circulada, rodeada pelo mar Mediterrâneo, né? Essa bota que vocês veem aí na imagem é onde hoje a gente chama de Itália, mas que só vem se formando após um grande processo histórico. Exemplo é que, nesse momento aí, a gente observa que aquele grupinho verde onde está Roma são chamados de itálicos, os povos que viveram ali. Já o rosa são os etruscos. A gente também pode observar no mapa os cartagineses e os gregos,
que ocupam toda essa região que depois vai ser chamada de Itálica ou Império Romano também. Belezinha? Então é importante a gente observar que nessa península, chamada Península Itálica, arrodeada pelo Mar Mediterrâneo, que é o local de embate, porque ali é um local específico de comercialização entre Europa, África e Ásia. Então é um local que está profundamente cheio de batalhas. Belezinha? Então observaram bem aí como é a localização de um local montanhoso que está situada a Roma antiga. Então, gente, seguindo em diante, a gente pode ver que no período monárquico, lá no ano de 753 a 509 a.C., a cidade de Roma é um local onde fica como um palco, vamos supor, uma capital, onde as famílias se reúnem para discutir os assuntos de seus interesses, seja eles assuntos políticos ou também assuntos que a gente pode chamar de sociais, para resolver os dilemas que a sociedade colocava em pauta naquele momento, né? E aí, durante o período dos reis, que começa esse período monárquico, que vocês sabem que mono significa um, e arquia, no caso, significa poder. Monarquia, a centralização do poder em uma única pessoa, o poder de um único. Então, ali prospera o rei. Sendo assim, os primeiros reis que ocuparam Roma foi os reis etruscos, tá certo? E esses reis foram responsáveis por modernizar aquela cidade, como vocês conseguem ver aqui, ó, no slide, modernizando de forma que drenaram os pântanos, construíram-se redes de esgotos, altas muralhas e pontes ligados às duas margens do rio Tibre, onde encontraram Rômulo e Remo, tá certo? Entenderam um pouco aí sobre esse período inicial da monarquia? Professor, e como é que se comportava a sociedade nesse tempo da monarquia? Preciso lembrar vocês, né, que nossa aula vai ser bem específica para atender os requisitos que são cobrados por aí. Falar sobre a sociedade monárquica da Roma, é preciso a gente entender que ela é formada por 4 camadas sociais, que são divididas pelas suas castas, né? E que essas pessoas elas têm seus deveres a serem cumpridos, assim como em toda civilização da história antiga, que a gente já viu, que todos eles cumprem uma função social. E quais são essas funções? Quem são essas classes, essas camadas? Primeiro está os patrícios, que são os nobres romanos, donos de muitas terras e de gado. E além disso, são os únicos a possuir direitos políticos de participar efetivamente das decisões políticas. E é interessante a gente analisar aí o termo patricinha que a gente utiliza nos dias de hoje, né? Que vem ainda galgado, vem sendo compreendido nesse período romano, porque os patrícios são o alto escalão da sociedade. Então, falar hoje que alguém é patrício é lembrar que ele tem poderes econômicos, mas nesse momento aqui era também poderes políticos. Após os patrícios, vêm os plebeus, que formam a maioria da população, que também é um termo que a gente utiliza até hoje para falar de pessoas comuns, que são os plebeus, que trabalham como pequenos agricultores, artesãos e até mercadores. E esses aí, gente, não participam da política e nem poderiam ser escravizados por dívida, né? E poderiam, na verdade, ser escravizados por dívidas. Que, ademais, adiante, a gente vai ver que essa classe vai lutar bastante e vai conseguir alguns direitos que são pertinentes para a sua história. E isso a gente vai ver no período republicano agora, no final da monarquia. Belezinha? Outra galera importante ali é os clientes, que eram servidores ou protegidos do chefe de uma família com grande poder e prestígio. Este chefe era chamado de patrono. Esses clientes são os babões dos maiores grupos dos patrícios, né? De uma família importante que governa e ocupa o poder da sua região. Então, delegados por esses patronos ou por esses patrícios, eles recebiam o título de patrono, sendo assim alguém que trabalha no poder junto ou na esfera pública junto com os patrícios que governam abaixo dos patrícios. Belezinha? E por último, na camada social está ali os prisioneiros de guerras, que são os escravizados, né? E também são ou às vezes prisioneiros de guerras
ou também podem ser pessoas que não conseguiram liquidar ou pagar a sua dívida, que tinham sido condenados pela justiça que já existia naquele momento, tá certo? Então as pessoas eram escravos por duas razões iniciais: pela guerra, que é algo que é peculiar a esse período antigo da história, que aí você não precisa lembrar só da Itália ou da Roma em especial, mas você pode lembrar de todo esse período da história antiga, sendo formado por esses escravos como escravos de guerras ou adquiridos através de dívidas que não podiam pagar e por isso eram tomados as suas posses e também os seus direitos de cidadão. Belezinha? Professor, e como era que funcionava essa política na monarquia, né? É preciso vocês lembrarem que vários nomes que vocês verão aqui, ou conceitos, são utilizados até os dias de hoje. Lógico que de diferentes formas, né? Até porque a história ela cuida de ganhar novos significados e não só se manter no passado, né? De certeza, para falar sobre o poder da política naquele momento, é preciso ressaltar que o maior chefe ou autoridade da cidade, que não governava sozinho, mas tinha toda a sua autoridade em sua mão, era o rei. Belezinha? Abaixo desse rei vinha um senado, que é formado pelos chefes das principais famílias patrícias, né? Então essas principais famílias, onde a gente viu que os clientes ficavam querendo andar junto, não era por nada não, né? É porque são as pessoas mais importantes. E essas aí compunham o senado, estão abaixo dos reis. Além disso, abaixo está a Assembleia, que é composta pelos soldados de até 45 anos. Essa Assembleia tem origem no nome de que seja uma reunião para a tomada de decisões, onde se compreenda diversas pessoas. Mas, infelizmente, no período monárquico, era ocupado não por diferentes camadas sociais, mas pelos soldados que tomavam decisões diante de períodos de guerras e até no seu dia a dia. Percebam que só ia até 45 anos. Belezinha? Além disso, eu coloco um ponto a ressaltar aqui que em 509 a.C., né, aproveitando-se do envolvimento dos etruscos em guerras com os povos vizinhos, os patrícios derrubam o rei. E aí o que é que acontece? Fundam o período da República. Esse período republicano que a gente vai ver na próxima aula, o seu conceito, além do conceito de república, vamos ressaltar como funcionou as políticas e as mudanças que saíram do período monárquico para esse período republicano, que acontece através de um golpe. O cara que é rei não tem paz um minuto. Também quem manda acumular todos os poderes em sua mão. E é isso, minha gente. Como eu disse a vocês que essa aula ia ser dividida em 3 partes, a primeira, monarquia bem simplista, foi aqui colocado seus principais pontos que vocês jamais ficarão de fora de qualquer tipo de prova se estudarem bem esse período monárquico com o meu conteúdo da aula e o conteúdo deixado aqui na descrição, que você pode alcançar outras coisas como resumo da aula, questões para resolver e diversas outras coisas. Então clique aqui no link embaixo que vocês terão acesso a esse material exclusivo só para os meus alunos queridos de coração. Então próxima semana a gente vai ver a República Romana. Então continua aí, porque lá vem história.